Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de cromatografia gasosa nos métodos de separação, hoje quero falar para vocês sobre injetores. Mas antes de começar, pessoal, por favor, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, ative as notificações para receber futuros envios, deixe um like, isso ajuda bastante a divulgação do canal, o crescimento do canal, e compartilhe esse vídeo também na rede social de vocês e para seus colegas, para ajudar também o estudo deles. Então agora vamos para a aula. Já comentei, pessoal, dos componentes de um cromatógrafo a gás. Lembrando, o cromatógrafo é a gás, mas a cromatografia é gasosa. Falei na última aula, pessoal, do gás de arraste, né? Como são, expliquei brevemente, o regulador de pressão e dos registradores, né? Que eram só curiosidades, basicamente, não tem muito o que se falar, não tem muita teoria a ser aplicada. Gás sensível à pureza, o controlador de pressão vai ajudar a regular a vazão do gás, ele tem que ser adequado ao tipo de gás, e o registrador registra o sinal gerado no detector. Isso aqui, lembrando, é uma peça de museu já, esse aqui, registrador de caneta. Então, pessoal, hoje é o injetor, o tema do vídeo. Tudo bem? E o que são os injetores em cromatógrafos a gás? Eles são blocos aquecidos, tudo bem, pessoal? Em uma temperatura entre 20 a 50 graus Celsius acima da temperatura da coluna, tudo bem? Na próxima aula eu vou falar de colunas, vocês vão entender isso daí melhor, tudo bem? Eles possuem um septo, normalmente de silicone ou de teflon, que é perfurado com uma agulha. E o aquecimento tem a função de evaporar o solvente e deixar os analitos na fase de vapor, caso não sejam ainda. Então, essa é a função. Lembrando, pessoal, vou começar inicialmente falando de injetores de soluções. Então, eu vou injetar minha solução, e realmente é uma seringa, por isso chama injeção. Eu perfuro um septo, empurro o êmbolo da seringa e a solução entra nesse bloco aquecido. Isso vai fazer com que o solvente evapore, né, passe para a fase de vapor. Os analitos também vão para a fase de vapor. Lembrando, se forem analitos com resistência térmica. E dessa forma eu posso separá-los na coluna. Para soluções, existem três tipos de injetores. O tipo 1, que é um injetor chamado on-column, um injetor chamado splitless e o de temperatura programada. Eu vou explicar rapidinho cada um deles. Os injetores tipo on-column, eles são injetores normalmente usados para colunas recheadas. De novo, a gente vai explicar melhor colunas na próxima aula. Tudo bem? A injeção é feita direta na coluna. Como é que ele é aqui? Esse aqui é um corte dele. Aqui está entrando o gás de arraste. Aqui está o septo. A agulha vai entrar aqui, chegar bem perto do ponto da coluna. E aqui é um tubinho de vidro que eu já vou explicar para que serve. Então, eu empurro o êmbolo da seringa. A amostra aqui é volatilizada quase próxima à coluna e o gás já empurra ela. Então, eu levo todo o analito para a coluna. Normalmente é usado para analitos que têm estabilidade térmica baixa. Eles são termoestáveis, mas a uma certa temperatura. As colunas recheadas, vou falar na próxima aula, tem muito problema com temperatura também. Então, é uma técnica bem compatível. Sinceramente, pessoal, hoje em dia eu vejo muito pouco o uso de colunas recheadas. Então, provavelmente também os injetores on-column estão caindo em desuso. Ele tem uma vantagem, né, que como toda a amostra injetada, lembrando que o volume de injeção é cerca de 1 microlitro, vai para a coluna, eu trabalho então com concentrações bem mais baixas. Tudo bem? Mas depois, com o avanço das técnicas de detecção, isso já não importa mais. Já os injetores tipo splitless. Split, pessoal, é divisão. Então, divisão sem divisão. Como eu falei, então tem a divisão do fluxo.
normalmente é usado para colunas capilares. Como é um capilar mesmo, pessoal, bem fino, permite muito menos analito que uma coluna recheada. Então, eu tenho um injetor com controle eletrônico que vai fazer a divisão do fluxo. Então, aqui está entrando o gás de arraste, aqui eu ponho a seringa, tem o tubinho de vidro, aqui já a coluna capilar, e aqui está entrando um gás de purga, que vai ser depois lançado por aqui. Essa divisão é de 1 para 50 até 1 para 200 que eu vi, ou seja, ele fica 1 fechado e 50 a 200 aberto, essas válvulas de purga aqui. Tudo bem, pessoal? Eu acabo ajudando a eliminar solvente, que vai estar bem a maior concentração, e até alguns analitos de concentração mais elevada, lembrando que esse controle é eletrônico. E quando eu quero terminar traço, eu vou usar um modo chamado splitters, ou seja, eu interrompo essa saída. Também durante a ação é ideal estar fechado. Entenderam, pessoal? Eu vou eliminando os solventes dessa forma, os analitos de alta concentração, porque a massa que permite na coluna capilar é bem menor do que uma coluna recheada. Tudo bem? Então, esses injetores são mais comuns e também tem um tubinho de vidro aqui. Agora, pessoal, os injetores PTV ou de temperatura programada. Tudo bem? PTV é de Program Temperature Vaporization. Eles são basicamente injetores split e splitless, só que com uma resistência. Então, tem aqui a entrada do gás de arraste, aqui o septo do injetor, a entrada e saída do gás de purga, o tubo de vidro, a coluna e uma resistência. Os injetores on-column e os injetores split e splitless simples têm uma temperatura fixa. Esse aqui eu posso ter um aumento gradual da temperatura. Qual que é a vantagem? Então, normalmente eu uso solventes de baixo ponto de ebulição, principalmente quando comparado aos analitos. Então, eu ativo o modo split, começo a remover o solvente de menor ponto de ebulição, comparado aos analitos, no modo split. Daí eu fecho o modo split, fica basicamente os analitos em baixa concentração já, continua aquecendo, eles vão vaporizando mais lentamente. E com isso eu reduzo bastante a quantidade injetada da solução em si, né, do solvente, na coluna. Então ele é basicamente uma combinação do on-column, basicamente todos os analitos vão para a coluna, só que o modo split para remover mais o solvente. Então ele é um pouco mais vantajoso quando comparado aos dois. Tudo bem? Lembrando, pessoal, a injeção normalmente é 1 microlitro volume e ainda assim é muito solvente para a coluna. Tudo bem? Os tubos de vidro, pessoal, normalmente chamados de liners, são tubinhos de vidro resistente, a temperatura, obviamente, vou ter temperaturas muito altas aqui. Eles servem para evitar que a agulha tenha contato com o bloco aquecido, só por isso, para não danificar a agulha. Bem, então, é resistente, né? Às vezes tem uma lã de vidro. Cada empresa que vende o injetor, né, que vende todo o sistema cromatográfico, também vende os liners. Eu não sei se eu posso trocar um liner de uma empresa para outra, mas eu posso comprar na própria empresa vários liners. Eles são trocados com mais frequência. Tudo bem, é um consumível isso daqui, ele acaba desgastando mais rápido. As seringas, pessoal, que usam normalmente para injeção manual são como essas daqui, como eu falei, são seringas de 1 até 10 microlitros. Elas são usadas em injeção manual, ou seja, eu pego mesmo, introduzo a agulha na minha solução, puxo o êmbolo para o volume desejado, em média 1 microlitro, perfuro o septo do injetor, empurro o êmbolo de volta e adiciono a solução dentro do injetor. Tudo bem? Então, agulha de vidro e o êmbolo e agulha de aço. Bem simples. São agulhas relativamente caras, mas na verdade caem em desuso. Por quê? Tem uma alta variação. Por mais que o analista seja experiente, ele não vai conseguir puxar sempre 1 microlitro. Ele vai puxar às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e isso pode ter uma variação no volume injetado. Obviamente, pessoal, para corrigir isso, o padrão interno é muito empregado. Eu nunca esqueço, a minha prática de graduação é determinar álcool em bebidas alcoólicas.
e a gente fazia com o padrão interno 1-butanol. A gente fez a comparação da injeção manual com o padrão interno e sem o padrão interno, né? Na hora de fazer os cálculos, e o desvio padrão ficava absurdo sem o uso, na verdade, do padrão interno. Com o uso do padrão interno, a gente normalizava e o desvio padrão ficou bem pequeno. Tudo bem? Hoje em dia, pessoal, é mais comum ter injetores automáticos. Então, na verdade, vai ter um carrossel, vou colocar meus frasquinhos com solução e um mecanismo, tudo mecânico, vai colocar a agulha dentro do frasco, puxar o volume e levar para o injetor. Tudo controlado por computador, tudo programável. Eu posso fazer, olha, então eu tenho o branco na posição 1, na posição 2 eu tenho o primeiro padrão, o segundo padrão. Então, tem um carrosselzinho aqui, ou um porta-amostra. Então, eu vou identificando e o próprio sistema vai pegando o frasco, fazendo injeção e devolvendo o frasco para o local. Isso aumenta a reprodutibilidade do volume de injeção, porque daí agora mecanismos mecânicos eles são mais reprodutíveis. A grande desvantagem sempre é que, como muitas peças móveis, pode desgastar rapidamente e você pode acabar ficando com ele travado. Sabe? Às vezes quando trava o injetor automático é bem difícil, principalmente travar no meio da sequência de análises. Isso pode acontecer. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que eu já falei na última aula, normalmente o cromatógrafo é vendido já com computador. Você pode escolher injetor manual ou automático. Para análise de rotina, pessoal, injetor automático é tudo de bom, né? Eu posso colocar meus frasquinhos aqui, deixar fazendo a curva, ele já faz a curva analítica também, já faz a agressão. O software, a maioria das vezes, faz isso. Ou seja, é mais comum já ver injetor automático para muitas amostras. Pouca amostra, talvez valha a pena usar só injeção manual, lembrando da variabilidade e tudo. Então, vai depender muito do tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Tudo bem? Lembrando, pessoal, eu falei até agora de injetores para soluções. Então, os analíticos vão ser ou líquidos ou até mesmo sólidos de ponto de ebulição compatível com a técnica. Tudo bem? Brevemente, pessoal, também tem injetor para gases, né? Como já está gás, eu posso usar um volume um pouquinho maior, são válvulas, na verdade. Então, como é que é? Essa válvula aqui nessa posição está passando por aqui o gás de arraste, né? Da fase móvel, o livro que eu peguei a figura usou fase móvel, já falei que é errado, mas tudo bem, é conceitualmente errado. E por aqui, né, está passando o fluxo de gás da minha amostra. Eu comuto essa válvula, então essa ponta vem para cá e essa ponta vai para a alça de amostragem do gás. Então, daí agora o gás de arraste começa a arrastar o gás, né? Essa válvula vem daqui para cá, então liga aqui e liga essa ponta na coluna. Então eu acabo arrastando meu gás para a coluna. Como já está em fase gasosa, mas já é um gás naturalmente, então não precisa de aquecimento nesse caso. Tudo bem, pessoal? Então é mais curiosidade, tem um tipo de injetor próprio para gases, mas também eu já vi gente pegar, colocar gás no frasquinho e puxar com a seringa, ou manualmente, ou por injetor automático. Não tem problema. Lembrando, pessoal, o SPME que eu já falei na aula de preparo de amostra, se você não lembra, eu vou deixar aqui o link para o vídeo. Tem a fibra, é muito compatível com um CG, né? Principalmente o modo Headspace, né? Que eu já estou pegando substâncias voláteis, mas também o modo em solução. Eu exponho a fibra, absorvo os meus analíticos na fibra, guardo a fibra, e a hora que eu injeto, isso também vai ser uma seringa, eu exponho novamente a fibra dentro do injetor, volatilizando assim os meus analitos dentro do sistema cromatográfico, dentro do injetor. Tudo bem? Então, é uma técnica de amostra muito compatível com CG. Tudo bem, pessoal? Mais curiosidade, mas é complementando, né? O motivo de eu ter falado SPME é principalmente esse. Tem esse PME para cromatografia líquida, mas é mais comum, principalmente Headspace, com a gasosa. Para complementar, pessoal, eu já falei também isso na aula de SPME.
os frascos, os vials, né, os frasquinhos com septo para colocar a solução, né? Eles podem ser ou não graduados, ser âmbar para substâncias fotossensíveis ou incolores. Então, na tampinha tem um septo de material polimérico, elastômero. Então, a seringa pode romper, né, o septo, né, o furo, pega minha solução, pega o meu vapor, pode ser injetor automático, injetor manual, SPME, e facilita então o trabalho. Eu levo minha amostra, né, na seringa, na SPME ou injetor automático, pro injetor do CG. Tudo bem? Bloco injetor. Bem, pessoal, sua curiosidade, lembrando, esses traços podem ou não ser laváveis, né? Depende do tipo de análise. Normalmente, análise de baixa concentração, né, de traço. O que você vai gastar para descontaminar depende do nível que você trabalha. Nanograma por litro, micrograma por litro, sabe? Não compensa, então são descartáveis ou usados para outro tipo de análise depois. Os septos podem ser trocados, né? Depende, a empresa já vende septo. Umas empresas você tem que cortar, você compra o material e corta. Vai ter um moldezinho para você cortar. Então, depende da empresa que você comprou o teu vial. Tudo bem? Esse tem média de 1,5 a 2 mililitros. E por fim, pessoal, para concluir, é o septo do injetor para CG. Ele também são de material polimérico ou elastomérico. Então, a agulha normalmente entra nessa região aqui, já vê que tem um furinho, para evitar vazamento, né? Então, na hora que eu tiro a agulha, a borracha tende a fechar para evitar vazamento. Obviamente, pessoal, com o tempo perde a elasticidade, então tem que trocar e com uma certa frequência. Então, pessoal, normalmente quando compra o CG, o treinamento, o técnico da empresa já ensina como faz, troca tanto do liner quanto do septo, e o septo deve ser trocado com muito mais frequência que o liner, inclusive. Tudo bem, pessoal? Então, a curiosidade existe, ele tem que ser trocado com alta frequência, mas costuma ser um material bem de baixo custo, tudo bem? Então, você compra sacos de septo para CG, não são 2, 3. Então, estragou, você tem algum problema, se está caindo o sinal, pode ser o septo que não está virando mais, então você faz a substituição, certo? Essa então, pessoal, foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda bastante o crescimento do canal. Compartilhe o canal na rede social de vocês também para ajudar os teus colegas que estão estudando essa matéria. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com ou também via rede social. Lembrando, pessoal, está ativo agora o botão Valeu Demais, caso você queira e possa colaborar com o canal a partir de R$1. Isso ajuda bastante também o canal continuar crescendo e eu produzir mais material para vocês. Tudo por hoje, até a próxima, valeu, até mais.